Fala galera, tudo tranquilo, tudo em paz, vamos seguir firmes? Vamos lá. O que acontece? Agora a gente vai começar a falar sobre um processo, né, de evolução da modernização do campo brasileiro. Para isso a gente precisa entender um pouquinho, né, de cada contexto importante sobre a história brasileira. Então a gente vai perceber que em cada momento que o Brasil, né, passou, nós tivemos impactos, transformações importantes no campo, apresentando, né, consequências, apresentando estímulos diferentes, consequências variadas. Então a gente precisa integrar conhecimentos históricos sobre determinado ponto para a gente entender as caracterizações, para a gente entender melhor, né, todo aquele ambiente que vai nortear também as políticas públicas, né, e os olhares para o campo, tá bom? Para isso eu fiz um esquema resumo, um esquema muito longo, tá? Ó, bem significativo aí em extensão, tá? Mas eu acho extremamente funcional. O que acontece? A partir desse esquema aqui, a partir da discussão desse esquema, a gente vai integrar assuntos, né, que nós já debatemos, que nós falamos, e ao mesmo tempo aprofundando, né, determinados tipos de aspectos que são extremamente interessantes, válidos, né, e ao mesmo tempo imperativos para um bom entendimento sobre esse tema, certinho? Pegando o Brasil como exemplo, obviamente a gente pode dizer que outros países também se encaixam, né, com algumas características, com alguns pontos que serão analisados ao longo da apresentação, né, dos estudos, dos debates sobre cada tópico desse esquema. Certo? Bacana? Então vamos lá, vamos pegar aqui o Brasil como exemplo, vamos discutir os assuntos. Então eu vou dividir esse esquema em várias partes, tá legal? Vou botar esquema, né? Primeira parte, segunda parte, e por aí vai. Até a gente concluir esse esquema que eu acho que no final, eu acho que vai fazer sentido para vocês, tá bom? Vamos lá então? Vamos lá, vamos seguir aqui devagarzinho, vamos lá. Então, beleza, ó, esquema resumo. Vamos começar aqui sobre o modelo agroexportador. O que você sabe? Você sabe o seguinte, que o Brasil, desde o período colonial, isso inclui, né, todos aqueles momentos, né, diferentes do período colonial, tá bom? A gente pode falar que o período colonial não é um momento homogêneo, linear, pelo contrário, né, de 1500 até 1822, ou seja, aquele simbólico momento ali da independência política brasileira, independência, né, extremamente questionada, né, mas de fato o Brasil se torna independente politicamente, né, embora guardando dependências, né, inúmeras aí do sistema, principalmente, né, nesse contexto do sistema internacional, mas isso é um assunto para um outro momento. Então, durante, né, 1500 até 1822, que é o marco da história entre o chamado período colonial, a gente pode perceber que o Brasil vai apresentar uma forte orientação agroexportadora. E mesmo após a independência do Brasil, durante o primeiro reinado, o período regencial, o segundo reinado, então durante todo o Império Brasileiro, a mesma coisa, né? A orientação brasileira que dá sustento à economia, que garante, né, um certo posicionamento político, onde os mais influentes da sociedade brasileira eram grandes latifundiários ou ligados, de certa forma, à agroexportação, incluindo, né, a ligação com o tráfico de escravos, obviamente. Os negros africanos, né, trazidos como escravos compulsoriamente, né, para o Brasil, que tanto contribuíram para a nossa história, tantos exemplos, tantas riquezas trazidas, eles eram sustentação econômica durante séculos no Brasil, certo? A gente pode entender esse aspecto, tá certo? Aí veio a proclamação da República, né? A gente está falando aí já no finalzinho do século XIX, beleza? Então veio a proclamação da República em 1889, certo? E o Brasil continuou tendo a sua orientação agroexportadora. Essa orientação, então, ela vai permanecer durante toda a chamada República Velha, tá bom? Incluindo aquele período da República da Espada, da República Oligárquica, então desde a proclamação da República até o golpe liderado, né, politicamente por Getúlio Vargas, tendo, né, Getúlio Vargas um dos seus líderes, certo? A chamada Revolução de 30 ou o golpe de 30. Então, Getúlio Vargas, assumindo, né, a cadeira presidencial, ele vai iniciar um processo de modernização do Brasil. E modernizar o Brasil para Getúlio Vargas era a mesma coisa que industrializá-lo, né? Então, a partir de Vargas, a gente vai ter uma orientação urbano-industrial, tá legal? Então, de 1500 até 1930, a orientação brasileira era uma orientação agroexportadora.
Então nós temos aqui um modelo né, de agroexportação. E em cada momento prevaleceu num produto principal. Durante séculos, né, a cana-de-açúcar se destacou como principal produto agrícola. Por mais que nós tivemos outros surtos, como por exemplo as drogas do sertão, algodão, a questão da borracha, né, na região amazônica, nós tivemos outras atividades agrícolas também, né, o tabaco, outras atividades agrícolas também bem importantes. O açúcar reinou durante séculos aí na economia brasileira, tá bom? Até que no século XIX o café ganha corpo, supera o açúcar em termos de importância econômica. O café, que vai ser chamado de ouro verde durante o segundo reinado brasileiro, vai dar o tom das políticas públicas. Tudo bem até aí? Uma coisa importante para você perceber, que mesmo com uma orientação agroexportadora, não significa que o Brasil, né, que o Brasil simplesmente só apresentava essas características. Não é esse aspecto que eu estou querendo dizer, né? E quando eu pego e falo para vocês que Getúlio Vargas adota o modelo urbano industrial, não significa que ele vai abandonar o modelo agroexportador. Ou seja, que o Brasil vai deixar, né, de olhar com importância para o campo de forma alguma. Beleza? O campo também vai se modernizar naqueles aspectos, né, que a gente vai analisar no segundo ponto. Tudo bem? A gente pode perceber que uma das primeiras grandes medidas de Vargas, já naquele contexto ali de grande depressão nos anos 30, foi justamente o quê? Salvar, proteger os grandes latifundiários ligados ao café, comprando sacas, queimando, né, toneladas de café. Dentro daquele contexto, Getúlio Vargas criando os institutos agrícolas, né, ao longo da década de 30. Então, nós temos uma infinidade, né, de aspectos que justificam ainda a grande importância como é até hoje. O Brasil é um dos grandes produtores e exportadores agrícolas mundiais, certo? Bacana, a gente vai chegar junto, a gente vai discutir isso. Bacana? Então, quando a gente fala desse momento aqui, né, momento, né, da agroexportação reinando, sendo a orientadora das políticas públicas, a gente tem que pensar naquele macetezinho que eu já ensinei para vocês em vídeos anteriores, né, do mel, do modelo, né, de monocultura, de exportação, utilizando mão de obra escrava em grandes extensões de terras e grandes propriedades chamadas de latifúndios. Tudo bem? Lembrado do modelozinho do mel, certo? O que acontece? No século XIX, né, a partir, por exemplo, de 1850, nós temos a famosa Lei Eusébio de Queiroz, aquela lei que vai confirmar a proibição, né, vai ratificar a proibição do tráfico de escravos intraoceânicos. Obviamente, o tráfico permanece, né, o tráfico interno permanece. Mas, de fato, né, o Brasil começa um processo de transição, transitando, né, de uma economia, né, baseada na escravidão para uma lógica livre, né, assalariada. Obviamente, a gente está vendo aí os impactos, né, da introdução do modo de produção capitalista no campo. A gente não pode imaginar que o Brasil está, né, dentro de uma bolha onde ele não vai sofrer as influências internacionais. Obviamente, né, a gente pode perceber pressões das grandes potências industriais para que o Brasil abandone, né, a lógica da escravidão. A Inglaterra talvez seja a grande protagonista desse processo, tá legal? Pressionando por de várias formas que o Brasil abandonasse essa questão. Cara, óbvio, né? A Inglaterra queria mercados, escravo não tem salário, se não tem salário não constitui como mercado consumidor. Então a gente pode perceber que essas transformações estão diretamente relacionadas à chegada do modo de produção, né, capitalista, as transformações, as necessidades que o capitalismo tem para, né, se desenvolver, tá bom? Aí então segue esse macetezinho aí, né, do mal: monocultura, mão de obra assalariada, né, em grandes proporções de terras. Então reparem que o teor que foi aí alterado, né, que foi modificado, foi justamente em relação à mão de obra. Obviamente, galera, existem outras formas de mão de obra livre, né? A gente vai estudar algumas, né, algumas relações de trabalho não capitalistas no campo brasileiro que se desenvolveram e estão presentes até hoje, tá bom? Mas, de certa forma, eu quero que você entenda as necessidades que o capitalismo, né, vai exigir dessas transformações. Então, a lógica do assalariamento, tá bom? Beleza? Mas temos, né, outras formas, mas é só para chamar a atenção, para gritar para vocês. Vocês estão percebendo que a gente está falando do modelo de plantation agrícola? Você viu como que é importante, né, a gente iniciar
estudando os modelos agrícolas para você entender essa contextualização? Então eu quero que você entenda, né, esse aspecto. Obviamente, aquelas discussões que nós fizemos nos vídeos anteriores vale para aqui. As características dos modelos, os objetivos, né, da implementação desse modelo e, ao mesmo tempo, as consequências políticas e sociais, ambientais, econômicas que permanecem até hoje. As heranças, né, durante séculos, né, as heranças dos séculos que o Brasil adotou esse modelo de plantation, tá bom? Inclusive aí em termos, né, muito fortes sobre a degradação, o genocídio, o etnocídio praticado em relação às populações nativas, né? Nossa população ameríndia. Beleza? Certo? Tudo tranquilo? Então, beleza. Então, quero que você entenda aí a parte do modelo agroexportador. Tá legal? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só gritar. Beijão pra vocês.